Continuando falando sobre proporção de capitais e grau de endividamento, então a gente deve dar uma olhada na série histórica dela, ver como ela tem se comportado, entender um pouco de economia, ver como o país, o Brasil, se comportou nesses últimos anos, fazer uma análise, tá, da proporção de capital de terceiros, ou do CJ, que nem eu faço, histórica. Não é garantia que ela vai continuar produzindo dinheiro suficiente, nem somente para poder pagar as despesas com juros, mas pode mostrar uma tendência. Bom, se você vê o ICJ aumentar, significa que a empresa está fazendo bom uso do dinheiro, né? Não está gastando dinheiro à toa. Por quê? Provavelmente está produzindo caixa e tem condições de pagar os juros da dívida. Às vezes num valor muito maior do que o período passado. E isso significa o quê? Tendência do grau de endividamento da empresa. Às vezes ela pode ter diminuído o endividamento ou aumentado o caixa. Uma dessas duas variáveis faz o ICJ diminuir. Se você vê um ICJ declinando ano após ano, ou seja, diminuindo, significa o quê? Significa que a empresa está passando por alguma coisa e você tem que descobrir o que essa empresa está acontecendo com ela, que ela não está conseguindo produzir caixa suficiente para poder pagar as despesas com juros. O que está acontecendo com a dívida? Tem aumentado e ela não está produzindo caixa suficiente? Então, te traz uma visão histórica, não que garanta o futuro, mas que você tenha isso em mente. Bom, cabe um comentário aqui também. Imagina só, uma empresa produz um lucro extraordinário, um caixa extraordinário, que é capaz de pagar toda a dívida dela no período de 1 ano. Aí cabe perguntar, qual é a condição econômica? Se a condição econômica for uma das piores, e ela tiver um lucro suficientemente capaz de pagar a dívida dela de curto e de longo prazo em 1 ano, é um bom sinal. Por quê? Porque significa dizer que a empresa produz caixa independente da retração e que ela tem a capacidade de pagar a dívida dela em menos de 1 ano. Talvez se ela tiver uma proporção igual ao do patrimônio líquido, não faça muita diferença. Você teve essa percepção? Bom, agora se o clima econômico estiver em ascensão, isso significa dizer o quê? Bom, é uma pergunta. Será que ela vai continuar produzindo esse caixa alto para poder pagar a dívida? Fique esperto, pensa a respeito do que eu acabei de dizer e se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo. Muito obrigado.